sejam todos bem-vindos. Bom, essa noite eu trouxe um tema para a gente falar um pouquinho, que é descobrindo a mediunidade. Longe daqui da gente falar tudo a respeito da mediunidade. Nós vamos começar um trabalho daqui para frente, que é o estudo do livro dos médiuns, né? Que aí a gente vai abordar esse assunto da mediunidade com mais profundidade. Os tipos de mediunidade e tantos outros assuntos que tem lá no livro dos médiuns. Então aqui a ideia era só dar uma introdução no assunto e descobrindo a mediunidade, porque às vezes tem pessoas que estão aqui ou que vão ver esse vídeo depois, que eles estão começando com a mediunidade, né? Não entende direito ainda. E também eu queria falar uma coisa, que a palestra de hoje e o estudo do livro dos médiuns não é exclusivamente para os médiuns. É para pessoas que também não têm a mediunidade que a gente chama ostensiva. Depois a gente vai ver aqui um pouquinho, eu vou abordar um pouquinho esse assunto. Então, assim, não é que interessa só aos médiuns, interessa a todos nós, tá? Então, como eu não sou muito de fazer uma introdução longa, vamos começar logo. O Kardec, no livro dos médiuns, capítulo 14, a questão acho que é o item 159. Ele diz lá: toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. Essa faculdade é inerente ao homem. E raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Vamos ver o que o Chico nos fala também a respeito da mediunidade. É uma faculdade que muitas pessoas trazem consigo ao nascer, independentemente da religião ou da diretriz doutrinária de vida que adotem. Ele fala aqui, né, que é uma faculdade que a gente traz ao nascer. De fato, ela é inerente ao nosso corpo físico e ao nosso corpo espiritual também, obviamente. Mas nós vamos ver, tem que ter um preparo no corpo físico também para que a pessoa seja o médium ostensivo que eu falei. Independente da religião ou da diretriz doutrinária. O médium não é vamos dizer assim, uma especialidade do espírita ou do espiritismo. Existem médiums em todas as religiões. A católica, na evangélica, em qualquer que seja. E também existem médiuns que não têm religião nenhuma. A pessoa é médium e não é de nenhuma doutrina também. Pode acontecer. Então, assim, ela pode estar em qualquer lugar, independente de religião. A mediunidade ostensiva que eu falei e que o Kardec fala, são a mediunidade assim, que a pessoa que tem uma vidência, que tem a psicofonia ou a psicografia, isso a gente chama de uma mediunidade ostensiva. O corpo físico e o corpo espiritual, ele é preparado, né? O corpo espiritual no plano espiritual, né? E o corpo físico também já é modelado para que quando a pessoa encarne, ela já tenha a facilidade de ter determinada mediunidade. Depois nós vamos ver mais para frente, num dos livros aí do André Luiz, o que ele fala sobre isso. A mediunidade intuitiva, essa é o que todos nós temos, a intuição, né? Às vezes a gente fala assim: acho que eu vou por aqui, acho que eu vou por ali. Não, é melhor eu ir por aqui, é melhor eu fazer. São intuições que a gente tem, isso todos nós temos, também é uma mediunidade. E tem também o que se chama de animismo. O animismo, por exemplo, é um espírito que se desprende do corpo. Para entender o que seria a mediunidade, antes de falar do animismo, a mediunidade o que é? A capacidade de um ser humano como nós encarnado fazer comunicação com um espírito do plano espiritual. Então, esse intercâmbio seria a mediunidade. Então, um espírito no plano espiritual faz uma comunicação através de um médium que está encarnado e esse médium passa para a gente aqui que não consegue ter essa facilidade, né, de ligação. Isso é mediunidade. O animismo é quando sai da gente mesmo. Como fala aqui, espírito desprende do corpo ou no sono à noite. Todos nós temos isso. O Kardec chama a emancipação da alma no sono. Então, quando a gente dorme, o espírito não precisa ficar ali do nosso lado esperando a gente acordar, não. A gente pega e sai para o plano espiritual. Só que o que acontece? A gente vai para onde a gente tem ligação, com aquilo que a gente tem afinidade. Então, a gente vai se ligar a esse tipo de espírito. Por isso que é importante a gente fazer oração quando a gente dorme, né? Pedir para os nossos mentores ou para o nosso anjo da guarda que ele nos leve para um lugar bom, um lugar de luz, que a gente possa receber espírito de luz, que possamos receber orientações, instruções, essas coisas todas. Então, é uma oração legal de se fazer à noite, para que a gente possa se conectar com o nosso anjo da guarda e termos vamos dizer assim, um deslocamento melhor. Mas o desprendimento do corpo não podemos só considerar como animismo também. O pessoal fala muito hoje na internet, a gente vê viagem astral, que eles falam, né?
Mas a gente pode pensar assim, o espírito se desprende do corpo, mas no plano espiritual, ele tem a ligação com o espírito e de lá, por exemplo, ele manda alguma instrução para nós encarnados. Aí já seria uma mediunidade, ele está entrando em intermédio com o espírito para passar alguma orientação. Existem médios aqui que eles desdobram, saem do corpo dele aqui na mesa, vamos dizer assim, e vai para um umbral, por exemplo, para socorrer alguma entidade que lá está. E chegando lá, ele está vendo o que está acontecendo, né? Ontem mesmo aconteceu um caso semelhante aqui. Semelhante, não, bem isso, né? O médium se desdobrou, estava no umbral, estava relatando qual que era a situação que ele estava vendo no umbral, né? Ó, tá assim, tá assado, tarará, tarará. Então tá bom, se liga aí ao espírito para a gente poder atender ele. E nós fizemos isso, acabou resgatando um. Então isso é uma mediunidade, né? Ele está fazendo um intercâmbio com o plano espiritual e a gente daqui está auxiliando. Então, o desdobramento, ou emancipação da alma, ou essa viagem astral pode ser uma mediunidade também. Se bem que a gente pode treinar, qualquer um pode treinar para sair do corpo. Mas eu acho que talvez não é uma boa, né? Depende de como a gente está, a gente vai ver coisa que não é muito legal também. Qual o objetivo principal da mediunidade? Servir e ajudar. Esse é o principal objetivo. Só que assim, a mediunidade é um diagnóstico de exceção. Aqui, ó, devem ser afastadas as causas físicas e psicológicas antes de afirmar que determinado quadro seja decorrente de mediunidade. Então é bom a gente primeiro ir ao médico, né? Para o médico ver, analisar se não tem algum problema físico. Mas assim, o médico hoje, a gente fala, mas o médico não acredita nisso ou coisa parecida. Aí tem aqui, ó, obsessão espiritual oficialmente passou a ser conhecida na medicina como possessão e estado de transe. É um item do CID, Código Internacional da Doença. Esse livrinho verde que está ali, o CID, toda doença que existe no mundo está aqui nesse livro, tem um código dela, né? Por exemplo, você vai fazer algum exame que o médico te pede, às vezes ele marca um númerozinho do lado, é o número da CID, né? Então ele já tem isso previsto na CID, o estado de possessão e transe. É o item F44.3, chama Estados de Transe e de Possessão. E lá fala assim, transtornos caracterizados por uma perda transitória da consciência de sua própria identidade, ou seja, ele já não é mais ele que está ali, né? Ele sabe que não é ele que está ali, associado a uma conservação perfeita do meio ambiente, então ele sabe onde ele está, mas ele não sabe quem ele é, por exemplo. Aí fala, devem aqui ser incluídos somente os estados de transe involuntário e não desejados. Ou seja, a pessoa está tranquila, de boa, em algum lugar, acontece isso, ele perde a identidade, ele sabe onde ele está, mas ele não sabe quem ele é, mas já é outra pessoa, né? Outra personalidade. Isso aí é um estado de transe não desejado involuntário. Aí eles falam aqui, excluídos aqueles de situações admitidas no contexto cultural ou religioso do sujeito. É o que acontece com os médiuns na mesa. Eles entram em transe porque eles querem entrar em transe, né? Eles têm o controle disso. Aquele que tem uma mediunidade educada, ele vai conseguir fazer isso no momento certo, no momento que ele quiser, o que está propício, ele faz esse transe e consegue fazer essa ligação. Então, aí está previsto no contexto religioso ou cultural, não tem problema. E os psiquiatras também. A psiquiatria já faz a distinção entre o estado de transe normal e o dos psicóticos, né? Que aí, no caso, seria doentio, né? Uma doença. A alucinação é um sintoma que pode surgir de transtornos mentais psiquiátricos, que aí, nesse caso, é a doença, ou por uma interferência de um ser desencarnado. Aí seria uma obsessão espiritual. E também, igual aquele livro CID-10, a psiquiatria tem esse aqui, ó. Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. É o DSM-4 que está aqui, mas já tem uma nova versão que é o 5. O que fala lá? Tem uma nota lá que diz assim: o médico deve tomar cuidado para não diagnosticar de forma equivocada, como alucinação ou psicose, casos de pessoas de determinadas comunidades religiosas que dizem ver ou ouvir espíritos de pessoas mortas, porque isso pode não significar uma alucinação ou loucura. E na outra versão está incluído o que diz ouvir Deus também, né? Nessa versão do DSM-5 que saiu agora, está falando pessoas que ouvem e falam que é Deus, que está ouvindo Deus falar. Então, assim, já está previsto na medicina, está previsto na psiquiatria. Então, hoje a gente vê cada vez mais médicos, né? Eles estando atentos para isso, estão atentos para esse tipo de situação, né? Ele transa, ele pode falar, bom, doença física não tem nenhuma, mental também não, então pode ser espiritual. E ele vai encaminhar para um tratamento espiritual. Tem muitos casos assim.
E o Chico fala assim, como que a gente vai distinguir os defeitos mediúnicos, né, da doença? Então ele fala, a segurança em distinguir os efeitos da mediunidade de sintomas de doenças físicas só pode ser alcançada com a educação da própria mediunidade. O que é essa educação da mediunidade? A pessoa que começa a ter os sintomas de mediunidade, aquelas dicas assim, aquela coisa que ele está sentindo, o coração está palpitando, depois nós vamos ver mais na frente alguns sintomas, vamos dizer assim, né? Então, é duro falar sintomas porque não é uma doença, né? A mediunidade, na verdade, não é uma doença, né? É uma condição como a gente vê, a gente ouve, a gente fala, é a mesma coisa, né? Mas ele fala isso, a gente tem que ter a mediunidade educada. O que é isso? É saber controlar. Que nem nós vimos lá no passado, vai entrar em transe, não é em qualquer lugar. O médium tem que ter esse domínio. Eu falo, não, agora não, mais tarde só, tal. Ele consegue controlar isso. Isso é a mediunidade educada. O ideal é que inicialmente se procure um médico para certificar-se que o mal não é físico e, uma vez confirmada a inexistência de doença, deve-se procurar orientação espiritual. Isso ele fala nesse livro, Plantão de Respostas. Esse livro é do Pinga Fogo, um dos programas Pinga Fogo que ele foi, é o 2 que está aqui, né? Então ele comentou esse assunto lá no Pinga Fogo. Mas aí a gente viu lá atrás, do psiquiatra, lá no CID-10 também, e eles falam assim, ó, depende do contexto religioso da pessoa. Mas e se ele não for nenhum religioso? Quando nós falamos em religioso, nós estamos falando de espiritismo. O evangélico não tem costume de a pessoa se mediunizar lá no culto deles, e um católico também não. Então ele está no contexto religioso dele, né? Mas e se ele não tem nenhuma religião e ele tem esse tipo de coisa? O que acontece? O que o médico vai fazer com ele? Será que o médico vai de fato encaminhar para um tratamento espiritual ou vai tocar um monte de remédio nele pesado? Aí nós temos aqui a doutora Marlene Nobre. Ela era ginecologista, desencarnou, né? Ela fundou a Associação Médica Espírita Brasileira e a Internacional também. E ela foi presidente das duas, tanto da Associação Médica Espírita Brasileira quanto da Internacional. O que ela falou? Ficamos tristes com a conduta dos colegas que habitualmente rotulam todas as pessoas que dizem ouvir vozes como psicóticas e tratam-nas como medicamentos pesados pelo resto de suas vidas. Muitos são considerados psicóticos por ouvirem espíritos e, na realidade, são médiuns com desequilíbrio mediúnico e não com um desequilíbrio mental psiquiátrico. Então, assim, a gente precisa estar muito atento. Por isso que eu falei no começo que o interessante da gente saber da mediunidade, às vezes não é para nós, assim, não sou médium e tal, então não sou um médium ostensivo, para que eu vou querer saber disso? Mas a gente pode ter algum colega, algum familiar, né, que está passando uma situação dessa difícil, então é bom a gente saber identificar, porque de repente vai no médico, vai tacar um monte de remédio nele pesado, e às vezes ele precisa de um tratamento espiritual. Não que eu esteja falando não vá no médico, tem que ir no médico. Mas por que não vai junto com fazer um tratamento espiritual? O tratamento espiritual não vai fazer mal nenhum. Então, já que vai tratar no médico, vamos lá também tratar espiritualmente, de repente a coisa melhora também, né? E não precisa tomar remédio pesado por bom tempo. Né? Os sanatórios aí estão cheios de pessoas que são médios e são tratados como louco, né? Então é bom a gente entender um pouquinho, a gente que não é médium, ostensivo, tal, para a gente saber direcionar às vezes a pessoa ou algum conhecido, né, que passa por alguma determinada situação e saber encaminhar, porque às vezes ele pega um médico pela frente e depende da cultura do médico, depende da religião do médico, ele não acredita nessas coisas, então não vai encaminhar para um tratamento espiritual, né? Então é bom a gente saber para poder encaminhar para os dois lados. Alguns sinais da mediunidade. Vamos ver lá alguns relatos que alguns médios fizeram, o que eles sentiam, né? Não obrigatoriamente todos, né? Na verdade, não vão ser todos que vai sentir. Um vai sentir uma coisa, outro vai sentir outra, mais outra, né? Mas vamos lá. Tremores, arrepios e palpitações. Palpitações assim do nada, mas palpitação é um caso que, por exemplo, tem que investigar primeiro, né? Tem que investigar, porque às vezes a palpitação é algum problema cardíaco, algum problema que ele tem. Por isso que é recomendável que se vá ao médico primeiro. Fez todos os exames, não apontou nada, não acusou nada, pode se enquadrar num caso de mediunidade. Sensação de presença invisível. Aquele, parece que tem alguém me vigiando, sempre parece que tem alguém aqui. Então a pessoa tem essa sensibilidade de achar que tem alguém vigiando ela. Distúrbios do sono. Distúrbios do sono tem um caso no livro Missionários da Luz, do André Luiz, capítulo 13, que é a encarnação do Segismundo. O Segismundo, ele no passado, ele cometeu um crime com uma pessoa. Essa pessoa hoje já estava encarnado, era a Raquel e o Adelino. Ele tinha cometido um crime contra o Adelino. E no plano espiritual,
eles tinham combinado, né? O Adelino falou que ia receber ele como filho, para ele, né, se redimir, né, da culpa dele, do assassinato, tal, do que ele fez com o Adelino no passado. Só que na hora dele se aproximar do Adelino, o Adelino, quando ia dormir, ele já ia dormir angustiado, com ansiedade, porque ele sabia que de noite o que ia acontecer. Ele percebia um vulto no quarto dele, e à noite, quando ele adormecia, ele via esse homem estendendo as mãos para ele, ele achava que queria matar ele ou coisa parecida. Então ficava aquela confusão toda, e ele não conseguia se aproximar do Adelino, até que teve ajuda do plano espiritual, né, para poder fazer essa aproximação, e no fim deu tudo certo. Mas é um distúrbio do sono, por quê? Depende aquela ligação que a gente tem, com quem que a gente está se afinizando, né? Qual é a nossa vibração? Então, assim, a gente vai deitar, como eu falei, quando a gente sai do nosso corpo, a gente vai para onde a gente tem mais afinidade, né? Então, se a gente está mais afinado para um lado, a gente, né, um lado não muito legal, a gente vai para esse lado. Ah, nós estamos mais assim sintonizados com o lado do bem, do amor, dos ensinamentos cristãos. Então, aí é outra coisa. Então, depende como a gente vai para um lado ou para um outro. Aí está o legal de saber a mediunidade também, né? A gente, às vezes, pode saber, pô, de noite todos nós somos médios, então vamos considerar assim, né? Porque a gente sai do corpo, todos nós, né? Então, assim, se os sonhos não estão legal, estou tendo uns sonhos muito malucos, uns pesadelos loucos, alguma coisa aí, a gente precisa mexer. De repente, né, se afundar mais no evangelho, mais oração, rever nossa conduta, aquela questão de reforma íntima que a gente sempre fala. Então, é por isso que é interessante a gente saber muito da mediunidade. Ideias estranhas. Você tem um pensamento e fala, pô, eu normalmente não penso isso, eu não, né, jamais faria um negócio desse, por que veio isso na minha cabeça? É alguma entidade que está colocando isso na nossa cabeça. Mal-estar em determinados ambientes. Tem ambiente muito lotado, talvez a pessoa é um pouco mais sensível, mais sensitiva, então ela consegue captar toda a energia que está naquele ambiente. Então, dependendo do ambiente que ela está, ela vai ter ali energias rodando ali muito negativas, e aquilo tudo afeta ela e ela acaba passando mal com isso. Tem casos até que ele absorve essa energia ou que suga a energia dela, né? Dependendo o grau de mediunidade que ela tem, o tipo de mediunidade, esse ambiente pode até fazer isso. E ela não se sente bem naquele lugar, lógico, né? Aquelas energias estão entrando em choque com as energias dela. Mudanças injustificáveis de humor. Está de bem, numa boa, daqui a pouco, tchum, é a mesma história. É influência espiritual, algum espírito que não está legal que está do seu lado ali. Adormecimento ou formigamento, alguns médiuns relataram isso, quando vai psicografar, por exemplo, tem formigamento, a mão esquentava. Mas isso com o tempo eles falaram que passou. Falaram, com o tempo passou, no começo era assim, mas depois acabou passando, ficou normal e tal. Mas pode acontecer também. Sentimento de angústia, né? A mesma coisa de ideias estranhas, né? Às vezes a pessoa está numa boa também e de repente vem aquela angústia, aquela tristeza nele. Mas por que veio do nada? Eu não tenho motivo nenhum para isso. Pode ser uma entidade que está necessitada, que está ao seu lado e você está acabando percebendo isso, né? Essa energia negativa dele. E pensamentos autodestrutivos também, que leva até a pessoa a pensar em suicídio. É a mesma coisa também. Pode não ser dele, pode ser uma entidade fazendo isso. Sensação de inchar as mãos, os pés, o corpo. Tem uns que relataram essa sensação. Dores no corpo sem causa orgânica. Pesadelos, que nós já falamos um pouco, pavor noturno, né? Naquele caso lá do André Luiz. Ouvir vozes ou escutar alguém lhe chamando. Escutar alguém chamando é interessante, é uma vez só, viu? Não é ficar chamando, ô fulano, ô fulano, ô fulano. Não, é uma vez só. Você escuta uma única vez. Né? Não fica repetindo. Pô, parece que alguém me chamou. Mas aí não repete de novo, entendeu? Então pode ser já, você já tem algum canal seu abrindo, né? Ouvir vozes também. Isso aqui às vezes acontece, né? Você está quase adormecendo, o que acontece? Teu espírito está preparando para sair do corpo, então ele já começa a sair. Quando o espírito não está no corpo, vocês sabem, né? Ele tem uma sensibilidade muito maior, porque o corpo físico nosso bloqueia muito. Então ele começa a escutar vozes mais além, as vozes dos espíritos que estão ao lado, por exemplo. Então é uma coisa normal também. Ver vulto sem motivo aparente, né? Nós já falamos também dessa questão de vulto, né? Tristeza, euforia ou sudorese excessiva. Mãos, axilas, começa um suor assim terrível, né? Então alguns relataram isso também. Agora a gente vê esses sintomas e fala, pô, não é legal, né? Você fica totalmente cheio de problema, né? Você tá bem, de repente você não está bem, está assim, está assado. É aquela questão da mediunidade educada. A partir do momento que você consegue educar, você consegue contornar tudo isso daí. E aí a gente fala que a mediunidade tem que ser com Cristo, né? Mediunidade com Jesus. A partir do momento que a gente começa
trabalhar pelo lado do evangelho, tentar seguir os ensinamentos morais de Jesus, mudamos a nossa vibração, a gente vai ter quem do nosso lado? Espírito de luz, né? Os nossos guardiões vão estar ali conosco. Então, assim, quando você tem um espírito malfeitor que quer fazer algum mal, ele vê isso, né? Ele está chegando perto de você e fala, não, esse aí está bem iluminado e tal. Então, ele não vai meio que se arriscar a fazer alguma coisa, né? Então, você tem uma certa proteção, né, maior. Mas a mediunidade sempre está com Jesus. Porque se não tiver, vai haver desequilíbrio, não tem jeito. Aqui, ó, energia do conteúdo do Cristo. Essas energias iluminam as regiões sombrias com as vibrações, com suas vibrações e geram marcas sublimes no perispírito da gente. O amor modifica toda a estrutura energética do espírito. Por isso que a mediunidade com Jesus, a gente vai conseguir modificar essas energias no nosso perispírito. E o que o espírito vê na gente? Ele vê o nosso perispírito. O que está marcado lá? Então, se ele vê energias boas, ele já vai saber o nível de espírito que a gente é, se ele vai poder chegar na gente ou não, né? Isso aí, esse desenho que vocês estão vendo, foi feito com um tipo de mediunidade, chama psicopictografia. São aqueles médiuns que fazem desenhos, né? Desenhos mediúnicos. Esse desenho é usado na evangelização de espíritos do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Lá de Sacramento, é o Grupo Espírita que Eurípides Barçanufo fundou. E ele tem um trabalho lá de evangelização de espíritos espíritas, né? Quer dizer, para a gente que está encarnado. Então, vem os desenhos do plano espiritual, de uma série de coisas, né? Tem uns livros dele lá que tem uma série de desenhos, e esse é um dos desenhos que é utilizado lá para mostrar a energia de Cristo. Bom, continuando, ó, não é a mediunidade que gera o distúrbio no organismo, é a ação fluídica dos espíritos. Ou seja, os espíritos, como a gente tem, vamos dizer assim, uma porta aberta. A porta da nossa casa está aberta quando se tem a mediunidade. Então, o que acontece? Se você não vigiar ela, vai entrar qualquer um ali, né? É assim que funciona. Então, você é médium, você tem a porta aberta. Então, o espírito pode se encostar lá perto de você, passar influência para você, né? Então, é a ação dele que vai dar algum problema. Não é a mediunidade. A mediunidade em si não faz mal para ninguém, né? Não tem problema nenhum ela. O problema é você não cuidar, não saber lidar com ela, e aí sofre interferência de espíritos malfazejos, por exemplo. Isso está no livro Médiuns e Mediunidades, que é do Divaldo Franco e Viana de Carvalho. Agora um assunto interessante. No Centro Mensageiros, no livro Os Mensageiros, do André Luiz, ele primeiro fez o Nosso Lar, depois esse é o segundo, Os Mensageiros. Lá tem um capítulo, capítulo 3, que ele foi no Ministério da Comunicação e tinha esse centro de mensageiros. Então ele queria saber, não, o que acontece ali, né? Ele achava que era mensageiro, assim, de mandar carta, essas coisas todas, psicografia, né? E o Tobias, que era o orientador dele, disse que não, né? Que lá era para formação de médiuns e doutrinadores também. Não só médiuns, médiuns e doutrinadores. E o Tobias fala assim que lá saem milhares de mensageiros aptos para o serviço. Mas são muito raros os que triunfam. Ou seja, a maioria fracassava, né? Tanto médium como dialogadores. Ou seja, a gente, quando ia encarnar, passava nesse centro, e não é só uma particularidade do Nosso Lar, não. Muitos colônias espirituais têm essa questão aí dessa formação de médiuns, né? Então a gente vem com esse compromisso, né, de trabalhar na mediunidade, ou na doutrina espírita, ou como doutrinador, ou coisa parecida. Então a gente faz o treinamento lá. Só que às vezes, né, quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. E daí ele fala, tem médium e mediunidade, tem doutrinador e tem doutrina, assim como tem trabalhador e a enxada. Ou seja, se o trabalhador não se dispor a pegar a enxada para trabalhar, ou o médium não se dispor a usar a mediunidade para trabalhar, o que vai acontecer? A enxada vai enferrujar e a mediunidade também vai enferrujar e não vai servir para nada, vai ser inútil. É o que ele fala, esse capítulo lá, no número 3 desse livro, é muito interessante esse livro. E mediunidade em criança, vamos falar um pouquinho. Também acontece? Sim, a gente às vezes vê, né, até uns 7 anos, mais ou menos, ou 8 talvez, que André Luiz fala que é quando a gente começa, a reencarnação se completa, né, nessa idade. Então, nesse meio tempo, a criança também está mais lá do que cá, vamos dizer assim, né, ou está nos dois planos ao mesmo tempo. Então, ele sempre tem os amiguinhos, né, os amiguinhos imaginários, de, eu estou aqui com fulano, eu estou com cicrano, meu amigo. O Chico teve isso aos 5 anos que via a mãe dele, não era um amiguinho, mas era a mãe. O Divaldo tinha também aos 4 anos de idade, começou com o Divaldo, né? Então existe muito isso. O que deve fazer?
assim, a mãe não tem que ficar incentivando muito, ficar perguntando muito, mas tem que tratar com naturalidade o negócio. Porque às vezes com 7, 8 anos isso acaba e nunca mais aparece, né? Não é que ele vai ser médium, né? Isso é natural para a criança até essa idade. Mas depois pode desaparecer e não se tornar médium. Então os pais têm que agir com naturalidade com isso, né? Não ficar forçando, não ficar perguntando demais ou questionando muita coisa, porque às vezes a própria criança, de repente, ela começa ela mesma criar coisa na cabeça e ficar passando, né? Então acontece em casos de crianças, mas com 7 anos normalmente acaba. Mas pode acontecer que não acaba? Pode. E aí os pais, né, ou a família tem que ter o conhecimento de pensar em tratar espiritualmente essa questão, né? E qual a importância na compreensão da mediunidade? Autoconhecimento, ajudar a compreender os nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos e promover o desenvolvimento espiritual. Ajuda aos outros, orientações e conselhos espirituais que podem auxiliar as pessoas em suas vidas. É o que eu falei, né? Às vezes a pessoa tem um problema, não sabe exatamente, e a gente pode orientar. E também as pessoas que vêm no plano espiritual aqui, que os médiuns recebem, que a gente pode auxiliá-los também. Então o médium tem essa função, receber esses irmãos que estão perdidos lá, ou que estão ainda fora do caminho, para a gente poder auxiliá-los a encontrar o caminho, né? Na cura, né? Através de transmissão de energia ou da incorporação de médicos do plano espiritual, que pode ajudar na cura física ou emocional da pessoa. A proteção, aprender a nos proteger e proteger os outros das influências negativas. Então, uma vez a gente conhecendo a mediunidade, não necessariamente o médium aqui, mas a gente conhecendo, a gente também pode aprender a nos proteger e proteger os outros. Alguns tipos de mediunidade, a psicografia, efeito físico. Depois nós vamos estudar tudo isso no livro dos médiuns. A hora que a gente entrar no livro dos médiuns, tudo isso daí vai ser bem detalhado, né? O livro dos médiuns fala detalhadamente cada um desses casos. Sonambúlicos, curadores, videntes, né? Os falantes ou psicofonia, bicorporeidade interessante, desdobramento. Bicorporeidade é você estar em 2 lugares ao mesmo tempo. O Eurípides Barçanufo tinha muito isso. Aqui eu pus alguns médiuns, né, que às vezes a pessoa tem receio da mediunidade, mas tem aqui um monte de sucesso no Brasil. Eu peguei alguns para a gente ver: Chico Xavier, o Divaldo, o Eurípides Barçanufo, a Ivone do Amaral Pereira, que é essa aqui de cá, o Raul Teixeira, a doutora Marlene Nobre, são alguns dos grandes médiuns que o Brasil recebeu, né? E aí, para a gente já encerrando, o Emmanuel fala que o médium tem a obrigação de estudar muito, observar intensamente e trabalhar em todos os instantes pela própria iluminação. Então, o fato do médium fazer isso, ele está se ajudando a si próprio também, né? Somente desse modo poderá habilitar-se para o desempenho da tarefa que lhe foi confiada. Lembra que nós falamos lá que no plano espiritual ele passa por aquela orientação lá nos mensageiros, né? Tarefa que lhe foi confiada, cooperando eficazmente com os espíritos sinceros e devotados ao bem e à verdade. Isso está no Consolador, questão 392. O livrinho Consolador é legal, tem um capítulo lá só de mediunidade, acho que é o 5 da segunda parte do livro. Vai da questão 382 a 411, só fala de mediunidade, interessante também. E a Joana de Ângeles. Mediunidade não é apenas campo experimental com laboratório de fórmulas mágicas. É solo de serviço edificante, tendo por base de trabalho, olha aqui, o sacrifício e a renúncia pessoal. O médium entra sempre por aí, a renúncia pessoal. Às vezes de madrugada, né, chama ele por algum problema, ele tem que estar disposto, vai lá e faz, vai lá e atende. O Chico não casou, o Divaldo não casou, foi renúncia pessoal em serviço da mediunidade e da gente, né? Recomendações de leitura: o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, nós vamos estudar, Mecanismos da Mediunidade, Mediunidade, Desafios e Bênçãos do Divaldo, O Consolador, que eu comentei agora, o capítulo 5 da segunda parte, e esse aqui é muito bom também, Diversidade dos Carismas, do Hermínio Corrêa de Miranda, e para ter mediunidade com Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Eu acho que a gente vendo isso, a gente vai ficar muito bem informado a respeito de mediunidade e vai poder auxiliar muita gente. E o médium poder trabalhar, né, sempre com Jesus no coração. Então é isso aí, gente. Eu agradeço. E vamos aí para a nossa segunda parte. E depois, quando a gente entrar já no Livro dos Médiuns, provavelmente semana que vem, é interessante para a gente acompanhar também. Bom? A resposta está na doutrina espírita. Para todos os transtornos, todos os problemas que nós temos.
O Reinaldo foi muito feliz aqui colocando, a gente tem muitos médicos que participam com a gente aqui, muitos. E a gente tem falado muito sobre a mediunidade, sobre esses transtornos psiquiátricos, sobre o efeito dos medicamentos. Nós até comentamos aqui que evoluiu muito os medicamentos antidepressivo, ansiolítico, todos os barbitúricos, mudou muito. Por quê? Porque está tendo uma conscientização dentro da medicina a respeito da mediunidade. Vocês viram que ele colocou aqui, inclusive foi incluído no Conselho, né, Mundial da Medicina, o tratamento espiritual. Nós estamos vendo muitos médicos brasileiros, inclusive do exterior, falando a respeito dos envolvimentos obsessivos. Todo problema, todos, sem exceção, quando atinge o físico, passou pelo corpo espiritual. Aí, olha só para você ver como que é interessante. O tratamento espiritual, ele vai atingir o quê? A causa do problema. Ele não vai pegar só o efeito, ele vai atingir a causa. Então, por isso dessa nossa iniciativa de colocar o Livro dos Médiuns publicamente. Muito obrigado. Nós agradecemos sempre.